Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Evaristo Macedo, cirurgia, recuperação e boas notícias. Clube árabe quer tirar craque do Flamengo. Botafogo e São Paulo consultam a Lázio e entram em briga com o Flamengo pelo meia Marcos Antônio. Deu ruim? Não vai a lugar nenhum, afirma o presidente do Zenit sobre Claudinho no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra valer. Olá você, muito boa tarde. O planejamento do Flamengo quanto ao estádio no gasômetro está cada vez mais elaborado. Conforme publicado pelo jornal O Globo, o rubro-negro não está apenas atrás do name rights, também tem o planejamento de vender diversos sectors rights, que é a expressão que segue o mesmo princípio de names rights, mas no lugar do nome do estádio, setores separados da arena. Ao todo, o clube deve comercializar mais de 9 sector rights no gasômetro. 2 setores atrás dos gols, 2 centrais, auditório, sala de imprensa, camarotes, áreas VIPs e corredores do estádio com as marcas de outros patrocinadores. Ou seja, tomando como base apenas um camarote, uma área VIP e um corredor, já serão no mínimo 9 vendas. Em entrevista recente para a Flá TV, o presidente Rodolfo Landim destacou a importância que essas receitas vão ter para que o Flamengo realize o sonho de ter o seu estádio próprio. Aspas. O nome do estádio é uma das coisas que vai poder trazer muita receita com a venda do naming rights. Então, calma, essa é uma coisa importante para viabilizar a nossa construção. Fecha aspas. Se nos sector rights não tem nada encaminhado, o name rights não é um assunto parado no Flamengo. No mês de julho, o Lauro Jardim, do jornal O Globo, trouxe que o presidente Rodolfo Landim teria tido uma reunião com o Allianz quando foi até a Europa assistir o jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund pela final da Champions League. O Flamengo pode receber R$1 bilhão para a empresa nomear o estádio durante 25 anos. Ou seja, são 40 milhões anuais, mais do que é pago ao Palmeiras pela Allianz Parque, que é de 27,5 milhões de reais ano. Enquanto o presidente Rodolfo Landim conversa com a marca alemã, o Flamengo aguarda a data do leilão para comprar o terreno do gasômetro. O edital do pregão está marcado para o dia 31 de julho. O ex-jogador e treinador do Flamengo, Evaristo Macedo, passou por uma cirurgia no fêmur e se encontra bem. O procedimento aconteceu na manhã desse domingo e durou cerca de 3 horas. Aos 91 anos, o ídolo rubro-negro levou um tombo na última sexta-feira dentro da sua própria casa. Os responsáveis pelo tratamento são o Dr. Marco Aurélio Souza, cirurgião, e o Dr. Luiz Augusto Macedo, cardiologista, que é neto do próprio Evaristo. Segundo eles, a previsão de alta é na quarta-feira. A cirurgia do meu avô transcorreu sem intercorrências, já está no quarto e vai iniciar a reabilitação a partir de amanhã. Em nome da família, gostaria de agradecer aos amigos e fãs por todo o suporte e carinho nesse momento, relatou o neto Luiz Augusto Macedo. O Evaristo escreveu no seu Instagram: ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura do fêmur com o quadril. Dor insuportável, aguardando o parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em uma cirurgia. Muito cuidado com os idosos em casa, chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços. O Evaristo chegou ao Flamengo em 1953, aos 19 anos, e foi campeão carioca no seu primeiro ano, atuando pelo clube. Em 1954 e 55, a história se repetiu e o atacante se sagrou tricampeão carioca. Como jogador, seguiu defendendo o manto sagrado até 1957, quando foi transferido para o Barcelona da Espanha. Em 1965, após 8 anos na Europa, o Evaristo retornou ao Flamengo, mas não participou tanto dos jogos. 2 anos depois, em 67, ele se aposentou no Flamengo.
O ex-atacante tem números impressionantes pelo clube. Foram 104 gols e 190 vitórias pelo mais querido. Alô, meu querido Evaristo Macedo. Boa recuperação para você, meu amigo. Tudo de bom, aquele abraço. A Copa América termina nesse final de semana e o Flamengo volta com seus jogadores convocados pelo Uruguai. Um dos melhores deles, vestindo o vermelho e preto da atualidade, é o De La Cruz, que é um dos destaques nessa campanha do Flamengo. Apesar de estar em boa forma, o De La Cruz não jogou a última partida do Uruguai na Copa América por ter levado o segundo amarelo e por isso ficou suspenso. Vale lembrar que a seleção do Uruguai ficou em terceiro lugar na Copa América, vencendo o Canadá nos pênaltis. Sempre há especulação no futebol internacional. Desde quando era do River Plate, da Argentina, o uruguaio foi sondado por outras seleções do mundo árabe. Suas boas atuações aumentaram a sua importância no futebol e um clube árabe, que o nome não foi divulgado, entrou em contato com seu staff para saber a situação dele no Flamengo, acenando querer contratá-lo ainda nessa janela. A diretoria do Flamengo, por sua vez, informou que o De La Cruz está muito feliz aqui no Rio de Janeiro e não tem intenção de sair nesse momento. Ele tem contrato com o Mengão até 2028 e, para tirá-lo do Flamengo, esse tal clube misterioso vai ter que pagar a sua multa contratual, que é de 500 milhões de reais. O Flamengo segue atento ao mercado da bola e, não à toa, o clube monitora a contratação do meio-campista Marcos Antônio da Lazio da Itália. O jogador, que atuou pelo PAOK da Grécia na temporada 2023-2024, também recebeu sondagens do Botafogo e do São Paulo. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, tanto o Botafogo quanto o São Paulo ofereceram para o Marcos Antônio, dos mesmos moldes do Flamengo, o mesmo contrato. As equipes tentam entrar na briga com o Flamengo e, por isso, procuraram a Lazio. O Marcos Antônio, por outro lado, já deixou bem claro que quer jogar mesmo no Flamengo e nem abriu negociações com o Botafogo e nem tampouco com o São Paulo. Atualmente, o jogador está no Brasil, passando férias na Bahia, mas caso as negociações com o Flamengo não tenham um desfecho até a próxima semana, o volante vai voltar à Itália para seguir a sua preparação na pré-temporada com a Lazio. Inicialmente, a Lazio tinha aceito o acordo nos moldes que o Flamengo tinha proposto. Contudo, nos últimos dias, a equipe italiana fez novas exigências e, com isso, as tratativas envolvendo o jogador ficaram paralisadas. Inicialmente, a Lazio tinha aceito o acordo nos moldes que o Flamengo tinha proposto. Contudo, nos últimos dias, a equipe italiana fez novas exigências e, com isso, as tratativas envolvendo a negociação do Marcos Antônio atrasaram. Isso porque o clube italiano exige que o Flamengo compre o jogador. Vale ressaltar que o Mengão tenta o empréstimo de Marcos Antônio com uma obrigação de compra através de metas atingidas. Por outro lado, os valores da negociação com a Lazio ainda estão sendo discutidos, mas não serão fora dos padrões do clube brasileiro. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não me esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Desejo antigo do Flamengo, o Claudinho parecia cada vez mais perto de ser o novo reforço aí do Mengão. Contudo, ontem, o presidente do Zenit, Alexander Medvedev, afirmou que o jogador não vai deixar a equipe. A entrevista a Lia Nikolnikov, o presidente do Zenit, foi direto ao afirmar, aspas, o Claudinho não vai a lugar nenhum, fecha aspas. Inicialmente, o Flamengo enviou uma proposta de aproximadamente 15 milhões de euros, 88 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em metas a serem atingidas, mais 11 milhões de reais na cotação atual. Apesar da proposta do Flamengo, o Zenit acredita que o Claudinho vale muito mais.
Segundo a avaliação do portal especializado em transferências, o Transfer Market, o valor de mercado do jogador é de 18 milhões de euros, ou seja, 106 milhões de reais na cotação atual. É importante frisar que, inicialmente, as negociações pareciam caminhar para um desfecho positivo para o Flamengo. Contudo, depois das declarações do presidente do Zenit, o sonhado final feliz pode ser frustrado mais uma vez. Isso porque o meia é desejo antigo do Flamengo, que já tentou a sua contratação em outras oportunidades, porém sem sucesso, porque o Zenit, em cima do laço, rói a corda. O Claudinho chegou ao Zenit em agosto de 2021, quando deixou o Red Bull Bragantino. Resumindo, o clube russo pagou cerca de 12 milhões de euros, 74,2 milhões de reais na cotação da época, à equipe paulista. Na última temporada, o Claudinho disputou 42 partidas pela equipe, na qual fez 5 gols e deu 9 assistências. Além disso, o clube russo foi campeão da Rússia e campeão da Taça do país. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, lembrando que essa janela fecha no dia 2 de setembro. E eu daqui mando um recado, deixa o cavalo do Claudinho andar, ô camarada presidente. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!